Vocês estão me vendo ou não? Tá travada a tua tela. Oi, voltou? Tá travado sua tela, Richard. Bom, vamos lá, mas vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá, bom, vamos lá, pessoal. Eu já comecei a gravação aqui. Então, hoje, mais uma aula aqui da comunidade. A aula hoje é com o professor Marcelo aqui sobre gestão e recurso de glosas. Mas antes, a gente queria passar algumas mensagens e a gente queria anunciar aqui a nossa parceria e o nosso apoio para o Conbras, para o Congresso Brasileiro de Auditoria em Serviços de Saúde. E a gente tem com a gente hoje aqui a Lia Bernardo, que é presidente do Conbras, e ela gostaria de passar uma mensagem também. Então, Lia, a palavra é sua, por favor. Ô, Lia, você está no mudo. Pronto. Não, é que tinha dado uma travadinha aqui, eu saí e entrei novamente. Ah, tá bom. Vamos lá, Lia. Aí a palavra é sua. Se quiser passar as recomendações aí, mas eu já comentei que a gente fez uma parceria, que a comunidade está apoiando o Conbras aqui, 19º Congresso Brasileiro de Auditoria em Serviços de Saúde, e você queria passar uma mensagem para a turma aqui. Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lia Bernardo, eu sou a presidente do Conbras, Congresso Brasileiro de Auditoria em Sistemas de Saúde. Esse ano nós vamos estar realizando a 19ª edição. Foi o primeiro congresso em auditoria que apareceu no mercado. Nós não somos uma entidade de classe nem sindicato, é um evento Conbras, é uma marca registrada minha, privado. Essa minha parceria com o Richard, com Enfermeiros do Bem, vem numa boa hora, porque eu acho que toda a área da saúde, independente de ser saúde suplementar ou não, o que mais precisa, na realidade, é disseminar conhecimentos, a gente interagir uns com os outros, para que tudo tenha um desenrolar melhor, porque a saúde no Brasil é um problema bem sério. O que eu tinha comentado com o Richard é o seguinte: nessa edição deste ano, do 19º, nós estamos apresentando um modo muito diferente de congresso. Ele não terá uma programação científica, ele terá um cardápio de opções. O evento será presencial no novo Hotel Jaraguá, no dia 27 e 28 de setembro, mas terá transmissão online para todo o Brasil, para todos os auditores. E eu estou voltando este ano com o Prêmio Conbras, que desde a pandemia ele estava inativo, e são 3 os temas para apresentar os trabalhos: fraude, desperdício e liminares judiciais. E o primeiro colocado, além de apresentar o trabalho no Congresso e ter um troféu, vai levar um cheque de R$ 10.000. Portanto, senhores auditores, mãos à obra, vamos escrever. E no dia 24 de julho, agora, eu estou organizando um simpósio paulista
de atenção domiciliar com foco em cuidados paliativos. Eu ainda tenho convites para distribuir para quem quiser, esse será somente presencial. E quem quiser estar participando, quem quiser ir até lá, participar, vai ser um evento extremamente interessante, para não só para o público de atenção domiciliar home care, mas auditores também. Era isso. O meu site, o meu WhatsApp é 11 97860 3919. O regulamento do Combras está no site, que é www.combras.com.br. Qualquer dúvida, o Richard pode mandar o contato de vocês. Agora vamos para a aula, que a gente precisa aprender mais. Muito obrigada, Richard. Obrigado, Elia. Marcelo, a Obrigado. aula, vamos aprender. Muito obrigado. E aí agora, gente, então a nossa aula, só lembrando, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Temos todas as outras aulas lá gravadas, já criamos uma playlist lá chamada Aulas do Aplicativo. Essa já é a 23ª aula que a gente tem aqui nesses últimos 2 meses, então acompanhem o nosso canal, sigam o nosso canal. A gente fez um grupo no WhatsApp também que chama o Grupão da Aula. Lá tem todos os alunos, todos os professores para tirar dúvida. A gente comenta sobre as aulas anteriores e aulas futuras. Acho que a gente vai colocar o link desse grupo aí no chat. E agora vamos começar a nossa aula. Eu queria apresentar para vocês o professor Marcelo Brito aqui. Marcelo, ele é formado em gestão comercial, administração, é teólogo, pós-graduado em administração com ênfase em estratégia de, de negócios, mais de 20 anos na área da saúde. Desses 20 anos, acho que a gente trabalhou uns 8 juntos, né, Marcelo? Com Há muito certeza. tempo atrás aí, mas tivemos uma experiência boa. E o Marcelo tem experiência na área de faturamento, contas a receber, recurso de glosa, conciliação, e além de tudo é um grande amigo meu. Queria agradecer aí, Marcelo, por ter aceito o nosso convite aí. E agora a palavra é sua, fique à vontade aí. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Richard, pelo convite. Quero boa noite a todos. Nós vamos falar um pouquinho aqui da área de recursos, né? E da gestão de recurso, como a gente lida com isso todos os dias, né? Eu praticamente trabalho há algum tempo dentro da área de recursos de glosa e a minha experiência eu vou tentar passar um pouco para vocês nessa noite, tá bom? Vou compartilhar a aula, Richard, tá bom? Vamos lá. Ok. Pessoal, perguntas, dúvidas, podem ir colocando aqui no chat, ou se quiserem pegar e levantar a mão, eu vou lendo, eu abro o microfone, ou se vocês quiserem também esperar aqui os 30 minutos de aula, 40 minutos, a gente abre depois uma rodada aqui de conversas e discussão. Marcelo, tem que trocar ali o exibir a configuração que está aparecendo na outra tela. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de recursos de glosa, né? O objetivo da aula é esclarecer o que é glosa, como solucionar e minimizar, né? Quero informar também o impacto que ela causa na área financeira, né? Então, nos últimos anos aí, eu tenho um relatório da ANAP, né, que ele informa um prazo médio de recebimento de uma conta, né? Nos últimos anos aí, ela vem aumentando cada dia mais, né? Nós tivemos um tempo aí, né, em 2019, 66 dias, e hoje está em 73 dias, né? Nós passamos por um processo de pandemia em 2020, né, no qual é normal, né, pelo volume de contas e até mesmo pelo tempo, né, que a gente teve não tivemos auditoria, né, muitas das auditorias elas ficaram fechadas ou trabalhando parcialmente, mas agora em 2022 a gente vê que aumentou muito, né. Então, o prazo médio de recebimento dos hospitais pelos serviços prestados aumentou de 68 para 73 dias. Com isso, a margem do EBITDA dos hospitais diminuiu ligeiramente,
né, de 11,7 para 11,3, né? Vou falar um pouquinho também do índice de glosa, né? Ele também vem aumentando nesse período aí, né? Hoje, em 2019, ele estava em 13,86. Para quem trabalha na área de recursos, sabe que uma glosa de até 3%, ela ainda é cabível, né? Dentro do valor faturado, né? Quando ela começa a passar disso, você tem que colocar um alerta ali. Lógico que a gente fala isso no geral, né? Mas existem operadoras que glosam maiores valores, né? Maiores índices, mas também são glosas muitas vezes lineares, né? Então, glosas que a gente pode talvez estar recebendo de acordo ao contrato, né? Então, eu sempre falo, né? É uma coisa que a gente precisa ter um entendimento de mostrar valores, porque quando a gente mostra, você vai lá no setor lá da pessoa e fala assim, meu, eu tô tendo uma glosa, mas de um item, mas se você não mostrar valores, as pessoas não querem muito na sua causa, né? Então, assim, eu coloquei a cada 1 milhão faturado, né, cerca de 45.500 pode ser considerado como glosa ou perda financeira, né? Eu coloquei isso no valor anual, chegamos no valor de 15,46. É um alerta. Quando você vai no seu gerente financeiro e mostra que uma glosa ela pode chegar a um valor que é consideravelmente um alerta ali, ele vai dar uma olhada nisso, ele vai perder um tempo dele, ele vai querer falar com você, ele vai te chamar em algum momento para que ele possa entender essa glosa, né? Glosa pode ser um prejuízo financeiro, né? Desde que seja tratada, que não seja tratada. É um impacto diretamente no repasse financeiro, que é o repasse médico, laboratórios e muitas vezes é um retrabalho dentro do faturamento. O que que é isso? Eu faço o procedimento, eu tenho lá total os procedimentos autorizados, mas eu preciso pagar o médico fez lá, né, o procedimento. Muitas vezes, esse período é de 30 dias, né? Meu período de 30 dias, muitas vezes, não está batendo mais com esse valor, com esse tempo que hoje, né, a conta já está em 73 dias. Uma coisa que a gente, né, o Richard está aí também, que a gente sempre brigava muito na área de auditoria, né, que era o tempo desde quando o paciente entra até o faturamento da conta. A partir do momento que você faturou a conta e mandou para o convênio, esse período ele tem que diminuir, né? Então, isso é de vital importância, porque quanto mais rápido você faz todo esse processo, mais você vai receber dentro do seu prazo e você vai fazer os pagamentos de acordo ao que você tem que fazer, né? De acordo com o que a instituição precisa fazer. Ela precisa pagar os médicos, precisa pagar os funcionários, e fora isso, eu vou ter um retrabalho. Se eu tiver um lote de faturamento com glosa, eu vou ter um retrabalho grande, porque eu vou ter esse período, né, que ficou nesse período de 30 a 60 dias, dependendo do contrato do que você tem, né? E se eu mandei um lote errado e a operadora me devolveu esse lote, eu vou ter muito mais tempo para ter que refaturar, corrigir tudo para fazer o refaturamento disso. É um retrabalho. E a perda financeira, né, é demorada, né? Muito tempo para poder receber. Então, vamos falar um pouquinho o que é glosa. Glosa é a falta de pagamento pela operadora, né, é, de qualquer item numa conta hospitalar, pode ser realizada por motivo técnico ou motivo administrativo. Eu sempre gosto, tem gente que fala que existe 3 motivos de glosa, mas o real é 2 motivos de glosas, né? Eu tenho glosa técnica, né, que envolve diretamente o evento específico, né? Essa glosa necessita de auditor técnico para a revisão do procedimento. Então, de acordo ao procedimento, eu vou ter lá toda uma equipe, tanto a minha auditoria como a auditoria do convênio, ali discutindo se o procedimento é pertinente ou não. Geralmente são glosas, geralmente são as realizadas pela equipe de auditoria médica, composta, né, por médicos, enfermeiros, né? A glosa acontece em procedimentos, materiais, medicamentos cobrados sem argumentação técnica, como onde eu vou ter glosa, né?
eu vou ter glosa numa ausência de checagem de material, pode ser material, medicamento, procedimento dentro do prontuário, né? Essa é a glosa, uma da maioria das glosas técnicas. A falta de informação da utilização dos itens devido no horário realizado. Então, eu fiz a checagem lá, o paciente usou o medicamento 3 vezes ao dia. Eu chequei, eu coloquei um horário, depois os demais eu não coloquei mais, né? Então, isso também determina até mesmo para o faturamento. Procedimentos de enfermagem realizados sem inscrição em prontuário. Também, quando for fazer auditoria, não tem o procedimento descrito, então provavelmente vai vir glosa. Realização de procedimentos sem comprovação ou descrição no prontuário. Descrição incompleta da assistência de enfermagem prestada no prontuário do paciente. Uma vez que eu fiz o procedimento, eu tenho que ter a descrição do que foi realizado, do que foi feito o tempo todo. Vamos dizer, o paciente precisou de uma higiene íntima lá, né? Então, a enfermeira foi lá, o enfermeiro foi lá, fez, só que ele não fez, não prescreveu, não colocou lá no prontuário. Ele foi lá, fez o lançamento, mas provavelmente isso não vai ser pago, porque quando tiver isso na conta, o auditor vai lá, vai dar uma olhada e não vai ser pago, né? Agora, vamos falar um pouquinho das glosas administrativas. O que são glosas, né? As glosas administrativas são decorrentes da falta de falhas operacionais, né? A maioria das glosas administrativas, ou 99% delas, acontece por isso. Geralmente são realizadas após o fechamento da conta. São falhas operacionais como falta de autorização, códigos, divergência de regras. Ausência de guias de autorização, preenchimento incorreto de guia, valor superior à tabela contratada, de taxas, materiais, medicamentos, fora do estipulado contratualmente, procedimentos e materiais e medicamentos digitados ou informados com códigos diferentes do autorizado, divergência de regras, né, que é da ANS, que é o tipo de guia, tipo de atendimento, classificação, né, de medicamentos e pacotes. Vou falar um pouquinho disso agora, né? O que acontece? Principalmente existe muita glosa com valor superior, né? Então, eu tenho lá uma taxa acordada, ela vai estar lá dentro do seu contrato, eu tenho um material, eu tenho um medicamento que ele tem um valor acordado ou tem uma regra lá, eu preciso cobrar ele com a determinada tabela que especifica seu contrato. Então, se ele é um material que muitas vezes ele segue a regra Simpro, então eu vou dar uma olhada na tabela Simpro e vou ver o que fala o contrato. Muitas vezes é preço fábrica, mas a margem de comercialização. A mesma coisa o medicamento, ele só muda a tabela, que ele vai para a tabela Brasins. Então eu tenho um contrato e ele estipula um valor contratual, que muitas vezes é o preço máximo ao consumidor ou o preço fábrica, mas um valor estipulado, mais uma taxa estipulada, né? E eu tenho também essa divergência de regras. Essas regras, ela tem que ser muito bem alinhadas, principalmente cara de cadastro, né? Que é o tipo, eu preciso informar o tipo de guia, o tipo de atendimento, classificação de material. Todo material ele tem uma classificação. A classificação do material é 3, a classificação do medicamento é 2, a classificação de pacote 98. Então eu tenho que ter lá na minha guia TIS ou no meu XML como eu vou fazer a cobrança disso, né? As glosas podem ser apresentadas por item, né? Ela pode ser por item, por conta ou por lote, né? Dependendo do motivo de glosa, né? Pode ser parcial, eu posso ter um medicamento lá, um material glosado parcialmente, ou uma conta parcial, ou no valor total. A glosa pode ser feita após o envio da fatura, ou quando o paciente ainda estiver internado. Isso vai depender do tipo de auditoria realizada entre o hospital e o convênio. Muitos, né, conhecem como conta limpa ou conta suja, né? O que acontece esse conta limpa e conta suja, né? Para quem trabalha na auditoria sabe mais ou menos essa expressão aí. A conta limpa é quando você vai lá, você já tem a auditoria contratada. Então, o que acontece? Nesse caso, a conta ela vem totalmente limpa. Os auditores eles verificam antes, né? Antes da conta ser enviada para o convênio, todos aqueles itens que foram acordados em auditorias são retirados ou muitas vezes são inseridos naquela conta, né? E a conta suja? A conta suja aconteceu isso muito na época da pandemia, né?
E tem algumas, se eu não tenho se eu não tenho uma auditoria contratada, então a gente chama de conta suja, né? Mas o que acontece? Acontecia muito isso, na época da pandemia, a gente tivemos um volume muito alto, né, de contas faturadas assim. Porque a pandemia, ela limitava os auditores estar dentro de uma auditoria, dentro dos hospitais, né? Então, a gente agendava nessa época os auditores estar lá, mas muitos convênios eu tenho um tempo determinado para fazer o faturamento dessa conta, ou mesmo o portal da operadora, ela é aberta num determinado tempo. Muitas operadoras, eu posso fazer o envio de uma conta entre o dia 1 e o dia 10. Tem lugares que é do dia 1 ao dia 5. Então, muitas vezes eu não tinha vaga na auditoria. Então, o que acontece? A gente fazia de conta suja, vinha aquele relatório, quando chegava no recurso de glosa, a gente aceitava, né, aceitava os itens, gerava um índice maior nas glosas, sim, mas nesse período era o que a gente poderia fazer, né? Era uma solução que a gente conseguiu achar, né? A conta também, ela pode ser, ela depende de um acordo, né? Períodos de um período longo de internação, eu posso ter um fechamento de conta a cada 7 dias de internação, né? Então, dentro de uma conta, eu posso ter um período de 7 dias, onde eu não tenho muitos procedimentos, onde já foi feita uma auditoria parcial, né? Eu não tenho glosas, e pode ser que aconteça glosas em outros períodos do mesmo paciente, né? As glosas são apresentadas pela operadora. Como eu recebo essas glosas, né? A glosa, ela é apresentada através de demonstrativos, chamamos demonstrativo, que é o DCM, demonstrativo de contas médicas, ou DP, né? Que é o demonstrativo de pagamento. Essas glosas podem ser extraídas através de relatórios ou XML no site da operadora. Hoje, muitos sistemas se conversam, né? Hoje o próprio Tazi, ele baixa, né? Você consegue inserir uma planilha dentro do Tazi, e ele já gera aquele relatório de glosa para você, ele já insere, ele já abre um protocolo para você ali, insere todos os itens com glosa ali para você, né? Hoje, muitos hospitais, eles trabalham com a famosa startup, né? São startups líderes, a maioria delas são as tops aí no mercado, né? Então, ela mesmo faz essa extração e deixa lá no seu sistema. Então, muitas vezes, os sistemas se conversam e eles podem fazer esse tipo de coisa. Isso ajuda muito na área de glosa, né? Como também na área de como receber, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como eu não vou receber glosa, né? Como eu preciso ter uma conta parametrizada para que ela não venha uma glosa, né? Porque as glosas, elas podem acontecer por diversos motivos, né? Então, lá no padrão TIS, né, da ANS, eu tenho vários códigos para que eu possa informar dentro da minha guia, desde o tipo de atendimento ao tipo, né, à terminologia, que é o CBO. Cada especialidade, eu tenho que ter um código, né, e você tem todos esses códigos lá informado no padrão TIS. Eu tenho que ter, tem todos, né, se você procurar lá, tem todos. Eu preciso parametrizar isso, eu preciso fazer com que o meu cadastro parametrize isso no sistema. Quando o cara for lançar lá, vamos dizer, um clínico geral, ele vai automaticamente buscar e vai me colocar essa numeração lá na minha guia TIS, né? Eu preciso, existe guias, né? Eu tenho guias de honorários médicos e tenho guia de despesas. A cobrança de materiais e medicamentos, né? Que é esse terceiro aqui, que é a terminologia 25, que é a tabela 25, eu preciso de ter, especificar o que eu estou fazendo na cobrança, né? Além disso, eu tenho que ter um código para cobrar ele. Então, todos os itens, ele precisa ter que ter essa parametrização. Então, eu tenho um medicamento, toda vez que eu informo lá 02 é um medicamento, toda vez que eu informo 03 é um material. Acaba gerando uma glosa aqui, que a gente vê muito, né, que é de material e OPME.
né? O que acontece? Nesse caso aqui, eu mando, esse material é um material de consumo, né? Então, eu preciso que esse material de consumo, muitas vezes eu não tenho ele dentro eu não preciso pedir autorização dele, diferente do material OPME. O material OPME eu preciso, mas muitas vezes o cara tem lá um material em estoque, né? Aí o que ele faz? Ele coloca lá material em estoque e ele deixa lá como material de consumo. Não, ele não. Se ele é um material OPME e ele está classificado dentro do tabela Simpro, eu preciso informar para a operadora que ele é um material OPME. Eu preciso solicitar autorização desse material. Então, tudo existe regra e tudo existe parâmetros para que eu possa colocar dentro da minha guia, dentro do meu XML, para que eu possa fazer esse tipo de cobrança, né? Então, outro tipo de glosa que acontece muito, né? São glosas por grau de participação. Então, lá na minha guia de honorários, eu preciso fazer com que a cobrança ela siga. Então, toda vez que eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo na cobrança. Então, se eu faço a cobrança, eu tenho lá, né? Muitas vezes, dentro da tabela CBHPM, eu dou de uma tabela MB, dependendo como está acordado dentro do seu contrato, eu preciso fazer a cobrança desses profissionais. Então, eu preciso separar o que cada um vai receber. Então, o meu cirurgião, eu preciso mostrar para ele, mostrar para a operadora lá, que o código de terminologia dele é 00. O auxiliar é 01. Sucessivamente, eu preciso mostrar, né, o que é o anestesista e os demais profissionais que estão lá fazendo o procedimento, né? Então, eu não posso mandar todo aquele valor, né? O cara fez um procedimento lá, eu coloco um único valor e coloco um único código de cirurgião. Não. Se eu colocar isso, né, eu não vou receber, porque provavelmente eu tenho uma regra lá que eu vou fazer uma cobrança de um código lá com um determinado valor. Então, se eu cobrar tudo isso junto, o valor vai ser superior, né? Então, eu vou ter uma glosa. Como eu vou mostrar para a operadora que cada um foi cobrado diferencialmente, através de cada código aqui? Se eu cobrar tudo junto, eu vou ter glosa, e muitas vezes eu não tenho nem como recorrer essa glosa, porque você vai informar, mas isso, a operadora, ela, se você chegar a um acordo, ela te paga. Se você não chegar a um acordo, é um prejuízo financeiro. E você vai ter que pagar todos os profissionais por falta de parâmetro, tá bom? Então vamos falar um pouquinho lá dos motivos de glosa, né? Dentro da tabela que a gente tem lá, que é da ANS, também a operadora, ela precisa me mostrar por que ela está glosando. Então, eu tenho lá a tabela 38, de terminologia, que são todos os motivos de glosa. Hoje nós temos catalogado aí mais ou menos quase 2.000 motivos de glosas diferentes. E muitas vezes a operadora consegue colocar um motivo diferente desse, né? Mas o correto é isso, ter esse motivo de glosa, para que quando volte, você tenha o item e o motivo de glosa e por que ele foi glosado, né? Que nem nesse caso aqui, ó. 1705, valor superior. Então, quando o valor apresentado é maior. Quando eu pegar lá o item, eu vou saber que ele tem um código de glosa e um motivo de glosa. Muitas vezes o meu XML, ele não vai o motivo. Provavelmente ele deve ir só o código. Então, 1705, a operadora também lá vai receber o XML parametrizado, de acordo com as normas da ANS. A mesma coisa, o mesmo XML que eu tenho que parametrizar aqui, a operadora tem que receber lá e tem que entender, o sistema dela também vai entender a mesma coisa. Quando eu receber meu demanda, muitas vezes o que acontece? Hoje, como é tudo digital, né? O recurso foi um dos setores que para mim, nessa última década, ele desenvolveu muito, né? Nós praticamente fazemos toda a operação hoje digital. Então, hoje, praticamente, eu recebo um XML, baixo dentro do meu sistema, ele gera lá, né? Ele gera um retorno, baixa todos os itens da conta que foram pagas, o restante que ficou, ele gera um protocolo de recurso de glosa. Então, eu vou ter um protocolo lá e vou saber exatamente o que ele deixou de pagar.
Então, isso ajuda muito dentro do sistema, dentro do desenvolvimento do processo, né? Então, eu preciso ter isso parametrizado para que isso seja exatamente para que possa casar o meu sistema com o sistema da operadora. Então, todo motivo de glosa, existe um código para que você possa ter entendimento. Você precisa decorar tudo isso? Não. Você precisa só ter a tabela e exatamente entender procurar quando você for fazer o seu recurso de glosa, tá bom? Eu coloquei aqui algumas coisas como materiais, né? Vamos lá. Então, eu coloquei os 3 principais motivos hoje do que a gente recebe como motivo de glosa, né? Como o analista ele tem que procurar por que a glosa foi aplicada. Quando eu tenho lá o motivo 1705, qual a causa da divergência? Ele pode estar na vigência ou na taxa de comercialização. Se você olhar aqui, existe uma data vigente, que é a data é uma data vigente Simpro. Então, a Simpro, ela, periodicamente, em um determinado tempo, ela faz um ajuste lá. Mostra que alguns valores ele vai aumentando no decorrer do tempo. Como também eu tenho códigos que eles estão fora de linha, né? Então, se eu fizer uma cobrança desse código, eu vou receber glosa. Aonde? Código inválido. Esse código ele não é mais aceito. Então, eu cobro lá. Eu tenho o mesmo código, né? Eu posso fazer a cobrança do item por dois tipos de código. Eu posso fazer pelo código simples, que é o código TIS, ou o código TUS. Então, dentro da minha regra, o código TIS ele vai como código 00 e o código TUS ele vai como código 19. Então, quando eu saio cobrando isso aqui, muitas vezes a operadora, você pode verificar que aqui eu tenho valores diferenciados, né? O que a operadora vai receber lá é o código TUS. Então, o que ela vai fazer? Ela vai te fazer a glosa, né? Ela vai te mostrar aqui. Você cobrou esse de 8,53, né? Mas a operadora, ela muitas vezes ela olha e paga o de menor valor. O que você vai fazer? Você vai entrar dentro da sua tabela, pegar esse código, ele automaticamente ele vai casar com o valor que você está cobrando. Então, automaticamente, de acordo com uma glosa recursável. Então, você vai mostrar o código TIS. Então, no seu recurso, você pode informar conforme data vigente, né, código Simpro, código TUS, né, o mesmo material, só que ele existe valores diferentes. Né? Então, você pode fazer esse recurso. Quando o código é inválido, muitas vezes você fez uma cobrança de um código que ele já está inexistente, né? Ele está fora de linha. Esse código aí, ele é totalmente diferente. Então, você não pode fazer mais a cobrança disso, né? É totalmente diferente. Outra coisa, você pode receber um motivo de glosa lá 2015, material não autorizado, né? É o que eu falo, esse material, né, dependendo do valor do material, ele pode ser um material que esteja cadastrado lá no seu sistema como um material de consumo e, na realidade, ele é um material OPME. Ele está classificado lá na Simpro como material especial. Se ele tiver como material especial, você fez uma cobrança como material de consumo, você errou no código, você errou de não pedir autorização e seu cadastro está errado. O que você precisa fazer? Corrigir tudo isso. Aonde você vai... Muitas vezes, aonde vai acontecer isso? Vai acontecer lá no recurso, porque o recurso é a última etapa de tudo, né? Então, o cara foi lá, jogou na conta, não pediu autorização, entrou lá, conseguiu enviar para a operadora não fez a crítica, então foi tudo lá. Quando vai aparecer lá no recurso. Aí o que você tem que fazer? Voltar tudo para trás. Pedir autorização, verificar se existe essa possibilidade, fazer as correções do código, né? Tem que fazer tudo esse tipo de coisa. Vou colocar um caso aqui, né? Um estudo de caso que a gente tivemos aqui há algum tempo aí, né? O que acontece? Eu tive uma glosa muito grande nos últimos tempos, né? Desse material, que é um dialisador. O que acontece? Esse material,
ele é o único proibido reprocessamento. O que acontece? A operadora, ela me fazia a glosa, ela começou a me fazer a glosa por vários motivos. Autorização, muitas vezes por se tratar de um material especial, um material reutilizável e o valor cobrado. Então, a glosa era integral. O que acontece? Como eu vou resolver essa glosa? Primeiro, eu preciso saber se existe uma auditoria que possa verificar isso da operadora. Ah, não pode. Então, eu tenho que começar a verificar. Vou no lugar, né? Vou lá na minha dispensa de material, pego o material, verifico, converso. Você tem que conversar com quem está lá, com quem utiliza o material é processável, não é, né? Mas você imagina um material de R$ 2.480. Essa glosa, ela chegou a mais de R$ 500 mil. Por quê? Porque eu tinha um prazo determinado na conta de até 60 dias para fazer o faturamento dessa conta. A operadora tem 30 dias para me fazer o pagamento. E eu tinha mais 60 dias para fazer o recurso. O meu recurso, ele estava com prazo superior a 30 dias. Então, quando eu peguei essa glosa ela já tinha acontecido por mais de 4 meses, em diversos pacientes. Então, até eu sanar esse item aqui, demorou muito. Então, quando a gente ficou recebendo uma glosa linear por muito tempo. Então, a pessoa do recurso, ela tem que correr atrás, ela tem que verificar, ela tem que entender o motivo de glosa e correr atrás para poder sanar isso, né? Porque é um material que é de um valor expressivo, tá bom? Eu vou colocar aqui também alguns dos principais motivos de glosa para medicamentos, né? É praticamente a mesma coisa, né? Só que o medicamento ele é cobrado pela tabela Brasíndice e ele segue a regra com o código 02. Ele pode ser glosado e por alguma divergência também. Essa divergência pode ser um medicamento fracionado. Então, eu tenho muitas vezes esses medicamentos quimioterápicos, né? Alguns deles são fracionados, então eu preciso fazer a cobrança deles fracionado. Eu preciso ter a taxa de comercialização exatamente como é cobrado. Muitas vezes existem regras, né? A regra preço máximo consumidor e preço fábrica. Eu posso ter lá no meu contrato, cobrar sempre preço máximo consumidor. Ok. Então, eu vou lá na Simpro, na Brasíndice e faço a cobrança dele. Eu posso ter uma regra diferente para material, somente para materiais quimioterápicos. Então, o meu material quimioterápico, ele pode chegar lá e ser diferente de um medicamento comum, né? Eu posso ter uma taxa de preço máximo ao consumidor para um medicamento comum, mas para um medicamento quimioterápico eu posso ter preço fábrica mais 20%. Então, ele vai seguir de uma forma de um valor diferente. Eu preciso ter esse parametrizado? Preciso ter parametrizado e preciso que o cadastro faça todo o cadastro de medicamento quimioterápico, né? Além disso, as edições, né? Cada tempo também existe a edição aqui, ó, o valor, o tempo de edição, né? Vigência, e ele vai seguindo. Então, valores vão mudando, né? Você tem que seguir e sempre estar olhando, principalmente com o motivo de glosa, né? O motivo ele pode ser por a mesma coisa, né? Que é o 2101. Medicamento inválido, uma vez que ele está fora de linha ou ele saiu, né? Você não pode fazer a cobrança. Você tem que pegar talvez um item similar, né? E colocar como cobrança. A mesma coisa é medicamento não autorizado. Quais são os medicamentos não autorizados? Os medicamentos mais complexos, são medicamentos quimioterápicos. Muitas vezes tem medicamentos que eles não são cobertos. Dentro lá vamos dizer, o cara tem lá no pronto-socorro, ele não pode usar um determinado medicamento que está lá determinado que não pode ser utilizado. Então, se ele também utilizou em um atendimento que não poderia ter utilizado, ele também vai receber glosa, né? Então, vou colocar lá as principais funções e responsabilidade do recurso de glosa. Então, eu preciso acompanhar
confrontar todos os registros, que é o DCM, que é o demonstrativo de contas, né, com o demonstrativo de pagamento. O analista precisa e deve identificar a falta de pagamento e verificar quais foram os itens glosados e analisar as glosas que são devidas, né? Deve-se verificar o contrato e regras, né? O prazo para realizar a análise das glosas indevidas. Além disso, deve realizar o trabalho educativo nas áreas, onde as glosas são recorrentes, principalmente mostrar quanto isso está impactando no recebimento. Então, é o que eu falei lá inicialmente. Se você chegar lá com uma glosa, que você está tendo uma glosa de um item, muitas vezes a pessoa não vai nem muito olhar aquilo ali, né? Mas quando você chegar com um item, com vários itens, né, que aquilo faz um impacto financeiramente, provavelmente alguém vai querer olhar aquilo ali, né? É de principal importância que o analista tenha conhecimento, o que é materiais, o que é medicamento, o que é taxas, o PME, o que é regras, né? Principalmente regras contratuais. O analista ele precisa ter uma cópia do contrato, né? Que ele precisa entender exatamente o que eu posso cobrar e o que eu não posso cobrar. Fazer com que haja comunicação entre as áreas, se possível, agendar reuniões, emitir relatórios mensais, né, com maior de glosa, mostrar itens e valores, apresentar uma eventual solução. Uma vez que você chega lá e também não apresenta nada de solução, né, você tem que apresentar alguma coisa, né? Você tem que falar, tá glosando por isso. Será que se a gente não conseguir fazer de uma ou outra determinada forma, a gente consiga, né? Se possível, criar um comitê com as lideranças das áreas. Então, cria um comitê das áreas, pega lá 30 minutos de cada item lá, de cada líder, né? Pelo menos uma vez por mês, e mostra para eles os valores, né? Mostra para eles os itens que estão sendo glosados lá, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as falhas no processo, né? Pode acontecer em qualquer momento, desde a entrada do paciente até o envio do faturamento, né? Vou colocar mais um estudo de caso aqui. O que é esse estudo de caso, né? Eu tenho uma tabela contratada, onde eu tenho lá, né, o procedimento acordado, que é um serviço de ressonância magnética, né? Então, eu tenho aqui ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética. O que aconteceu? No atendimento a internação hospitalar, no contrato estava escrito não, né? Será que eu recebi glosa disso? Provavelmente não, eu recebi muita glosa disso. Então, você imagina, toda vez que o paciente que está internado eu precisar de uma ressonância e eu tiver aqui não, a operadora não vai querer pagar, né? Ela vai fazer a glosa. Então, muitas vezes, quando a gente vai receber essa glosa, quando a gente vai visualizar essa glosa, lá no recurso, quando o recurso começar a receber diversas, não autorizado, não autorizado, a gente vai entender muitas vezes o que acontece, vem como não autorizado. Aí você vai olhar lá e falar, não, tá autorizado sim aqui, ó. Muitas vezes não, o cara olha lá também da autorização do procedimento, ou muitas vezes dentro da sua internação, eu não preciso de uma autorização para esse procedimento e sai glosando, né? Sai glosando até você fazer o entendimento, ler o contrato para você entender. O que você precisa resolver aqui? Resolver com o departamento comercial. O que o departamento comercial vai fazer? Ele precisa fazer a correção do contrato ou fazer um novo aditivo. Um aditivo que eu tenha a contratação desse procedimento dentro da internação hospitalar. Tá bom? Então, uma correção do processo. Vamos falar um pouquinho da correção de processo. O que eu preciso, né? Eu coloquei as 4 áreas aqui, que são áreas fundamentais para que você possa ter todo administrador precisa ter um olhar especial. Na admissão, né? Eu preciso na admissão do paciente. Se a carteirinha está vencida fora de validade, né? O cara entrou lá, fez tudo o que tinha que fazer, foi embora. Quando eu for faturar a conta, mandar para a pessoa, mandar lá para a operadora, o que vai acontecer? Glosa, né? E muitas vezes me glosa a conta toda, né? O que eu preciso? Eu preciso que sempre realizar elegibilidade.
o que acontece? Hoje, existe vários sistemas, né? Tem sistema hoje que eu coloco o número da carteirinha dentro do meu sistema, o próprio robô, ele vai lá dentro do site da operadora, ele faz a validação dessa carteirinha e traz de novo para o meu sistema. Ele traz muitas vezes com o número de protocolo, mesmo um print da tela lá. Então, valida aquilo para mim. Hoje, isso aí é uma glosa que você consegue resolver rápido, né? Principalmente com a elegibilidade, que é uma coisa muito, muito rápida de se fazer. Eu preciso contratar uma auditoria para os principais tipos de atendimento, né? Eu preciso ter uma auditoria de internação, uma auditoria para atendimento de quimioterapia, para atendimento de hemodiálise. Por quê? Porque são esses três, a maioria, até mesmo o Day Clinic, mas são esses itens, essas contas que são de maiores valores e que existem itens, né, de valores altos, né, que podem ser englosados a qualquer momento, como no caso daquele dialisador, né? Se eu tivesse uma auditoria que verificasse, se eu tivesse uma auditoria de quimioterapia para aquele prestador, eu não teria aquele tipo de glosa, porque na primeira vez que que ele fosse questionar, minha auditoria teria mostrado para ele que aquele dialisador ele não é reprocessável. Um outro que eu preciso ter um olhar diferenciado é para o faturamento, né? O faturar a conta no prazo contratual. Isso é primordial. Uma vez que eu tenho lá uma auditoria um faturamento que me fez esse faturamento com prazo estipulado, pronto, eu perdi a conta ou eu vou ter que fazer um acordo comercial, né? Muitas vezes esse acordo comercial eu perco, né? Vou ter perda, porque eu vou ter que fazer um acordo, vou ter que dar um desconto para a operadora para que ela possa aceitar muitas vezes a minha conta, ou muitas vezes ela mesma não vai querer aceitar, né? E muitas vezes o próprio faturamento, ele tem lá, quando ele envia o XML, ele consegue verificar, né, muitos erros ali, né? O que acontece muito hoje, o pessoal, ele vê todos os erros, mas ele continua enviando o processo, né? Não se para ali para poder corrigir algumas coisas. Muitas vezes também porque o prazo já está ali, muitas vezes a pessoa precisa faturar rápido, mas precisaria ter um olhar mais clínico para o faturamento, né? E principalmente o recurso de glosa, né? O recurso de glosa, eu preciso se atentar, né, a todas as regras contratuais, prazo, regras TIS e regras ANS. Eu brincava muito, né? A gente até brincava muito, né? O recurso de glosa, para quem trabalha nessa área, né, sabe que eu brincava muito com o pessoal que a gente era meio curva de rio, né? Parava muita coisa ali. O que para ali? Procedimentos não autorizados, material para mim não autorizado, tudo que tem ali, você vai ter que correr atrás para você fazer o que a pessoa deixou de fazer, né? Erro na autorização, erro no código de procedimento não autorizado, tudo você vai ter que fazer. Então, você precisa ter entendimento. Tem entendimento do qual procedimento, você vai ter que correr atrás dessa auditoria para ver se verificar se isso, né, é concordante com a conta e com a autorização, com o prontuário, né? Tem que verificar tudo isso, tá bom? Então, nós vamos para o nosso último slide aqui, e eu falo muito, né? Correção de processo, preciso ter comunicação, né? Se eu tenho um recurso de glosa ali e não me comunico com ninguém, eu vou recursar aquele processo o ano todo, até que alguém veja que aquilo está errado? Não, eu tenho que comunicar, tenho que falar, você tem que ter, né? Você tem que tratar a causa, né? Trata a causa, porque eu tive essa glosa. Liga na operadora, verifica. Meu, eu não sei o que está acontecendo. Ó, essa glosa aqui, pô, muitas vezes, né? Você não sabe por que está acontecendo. Liga na operadora. Ô, por que você está me glosando isso? Né? Muitas vezes o código de glosa que você tem ali, ele não é tão específico, né? Então você precisa saber. Se é uma glosa linear, você tem que ter. Tem que ter. Você tem que ter essa interação das áreas, interação com todo mundo, né? Interação com o prestador de serviço, com o pessoal da operadora, né? Você tem que ter essa interação, você tem que ter uma pessoa que você pode conversar, né? Arrumar esse tipo de coisa, conversar com as pessoas do seu setor.
né? Que muitas vezes você tem uma equipe ali que está ali, pessoal de auditoria, pessoal de enfermagem, médicos, você tem que ter uma interação, você tem que correr atrás, né? E principalmente é uma mudança, né? Você tem que ter uma mudança de atitude. Se você está ali muito tempo parado, não está conseguindo, faz essa mudança, né? Busca ali, ali as pessoas que possam estar te ajudando ali, né? E o que eu queria falar essa noite é praticamente isso, porque o nosso tempo também é curto, né, Richard? É uma outra oportunidade, aí a gente pode verificar sobre cálculo de tabela, a CBHPM, mais outros motivos de glosa, mais outras causas de glosas aí, mas a apresentação é praticamente essa, né? O meu agradecimento vai para o Richard pela oportunidade, para a minha família, todos os amigos, né? Principalmente para Deus. E eu queria deixar muito esse, esses esse print aqui, né, que eu gostaria de deixar. Então, o campeão sempre foi novato, né? Já foi novato. Então, a gente é sempre tá aprendendo ali, né? A gente tem que sempre estar aprendendo e melhorando todos os dias, né? Então, o empreendedor já foi empregado, o professor já foi aluno, né? O chefe já foi auxiliar. Então, ninguém nasceu sabendo tudo, né? Então, você tem que ter. Mas o que você precisa ter? Atitude e decisão, né? Ali como outro desenho da largata e que ela fala assim, né? Você mudou o que você tomou? A borboleta, a decisão. Então, você precisa tomar a decisão, você precisa correr atrás, você precisa se motivar todos os dias, né? Para que as coisas possam acontecer, tá bom? Esse é o meu recado dessa noite aí. E é isso aí. Tá bom, Richard? Se quiser assumir, pode ficar à vontade agora. Marcelão, obrigado pela aula, cara. Acho que foi show. O pessoal tá todo aplaudindo aqui. Acho que você não deve estar tá vendo as mãozinhas aí. Se quiser parar de compartilhar, que daí você Sim, aparece aqui na sim. tela também. Deixa eu só parar aqui, só um minutinho. Aê, Marcelão. Pessoal, queria aproveitar que tem bastante gente aqui, estamos com quase 70 pessoas. Se vocês puderem abrir por um instante a câmera para a gente tirar uma foto, todo mundo aqui, para eu poder postar, vai ser legal também. Então, convido todos a abrir a câmera aí para a gente poder tirar a foto. E aí depois a gente começa com as perguntas. Eu já tenho umas 15 perguntas aqui, Marcelão, para a gente conversar. Mas são perguntas que a gente vai fazer um bate-papo. Ok. Todo mundo abriu a câmera já aí? Estão abrindo ainda aqui, tá aparecendo bastante gente. Bastante rostinho conhecido aí, hein? Bom, vamos lá, deixa eu tirar aqui. Beleza, pessoal, obrigado, hein? Bom, Marcelo, mais uma vez, cara, obrigado pela aula. Parabéns, acho que você trouxe bastante coisa técnica de uma forma de fácil entendimento para todo mundo aqui. E, cara, eu queria começar fazendo alguns comentários aqui e a gente trocar uma ideia e um bate-papo. O pessoal está colocando alguns comentários, eu vou ler também aqui. Mas acho que o primeiro ponto, Marcelo, que eu sempre costumo comentar aqui, cara, que o recurso de glosas é a área mais nobre ali do processo de ciclo da receita. Por quê? Eu sempre falo, cara, todas as áreas podem errar. Se a recepção errar, você arruma lá no recurso de glosas. Se a autorização errar, você consegue arrumar no recurso de glosas, né? Se o faturamento errar, você consegue arrumar no recurso de glosas. Se o recurso de glosas errar, você perdeu dinheiro. Verdade. Ninguém arruma, ninguém consegue arrumar, né? É, Ele é a última ponta e é a última chance da gente conseguir pegar e recuperar alguma coisa errada. Dito isso, cara, além dele perceber e detectar todos esses erros e corrigir, ele tem um papel fundamental aí em orientar as áreas para que elas parem de errar, em arrumar esses processos, né? E para que você faça isso dentro de algumas empresas, você tem que ter esse apoio, interação e autonomia. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência
como que a gente pode fazer para que o recurso de glosas seja esse educador e agregador dentro das empresas aí, cara? Então, Richard, eu aprendi muito, né? Lá no onde a gente trabalhou junto, né? Então, ali eu tive, né, nos 16 anos que eu fiquei lá no Oswaldo, né? Eu tive exatamente 5 gerências diferentes, né? Cada um com suas determinadas características, mas tinha muita gente como líder, né? E teve muitos que deram autonomia. Então, quando a gente tem um líder que ele começa a nos ensinar, isso é de fundamental importância. Então, o que que muitas vezes fazia? Vamos solucionar, vamos. Então, vamos fazer com que possa acontecer. Então, a gente começou com reuniões, né? Reuniões, a gente entender a glosa, porque ela acontecia, muitas vezes era eu dentro do próprio hospital, né? E a gente começou a fazer a correção com reuniões mensais, né? Informando, né? Com valores, com por que pode ser feito isso, né? Como muitas vezes você sabe, muitas vezes você chega num determinado setor e ele fala, eu sempre fiz assim. Então, mas agora a gente vai precisar mudar, né? Porque se a gente não mudar, a gente continua recebendo glosa. Então, é dessa forma. Reuniões é orientando mesmo, Richard. E principalmente colocando pessoas capacitadas para que elas possam, né, fazer essa interação com todas as áreas aí. Mas acho que o mais importante, né, Marcelo, tinha um dos processos que eu lembro lá na época que você implantou e a gente colocava lá, que era o de homologar que o erro foi corrigido. Então, não basta Sim, sinalizar o erro, mas depois que corrigia, fazer um teste, mandar uma conta certa para mostrar que o preço, porque senão você só vai perceber isso 3, 4 meses depois. depois que o erro continua acontecendo. Sim, Então, quando sim. esse erro ele era apontado, ele só era finalizado quando você tinha aquela homologação de que ele realmente foi corrigido, né? Acho que isso é muito importante. Sim, sim, isso é verdade. Nós fazíamos isso, criava uma conta, né? Uma conta fictícia, e a gente fazia vários lançamentos, né? Ali dentro da conta, e automaticamente, né? Ali a gente tinha a ajuda do pessoal ali de cadastro, e automaticamente a gente já corrigindo ali. E muitas vezes isso aconteceu mesmo em medicamentos, né, Richard? Lá, quimioterápico, que a gente precisava informar ele fracionado. Então, a gente ficou um determinado tempo ali fazendo aqueles lançamentos para que a gente possa conseguir, né? Então, eu sempre atuei muito nessa área, né? De tentar fazer a correção. Acho que é o que eu mais gosto na área de recursos de glosa, é tentar fazer essa correção de itens e de valores aí, né? De processos aí. João Guilherme levantou a mão. Boa noite, João. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Então, é só trazer um pouquinho aí, né, do... Primeiro, agradecer também pela aula aí, o Marcelo já conhece também há um bom tempo aí, né, trabalhamos juntos. A minha área de origem era recursos de glosa, depois eu tive a oportunidade para ir para o cadastro. Conheci o Richard na minha entrevista, né, não lembro até hoje. Então, de lá para cá foram bastantes aprendizados. E aí, Marcelo, eu não sei se isso já está acontecendo, só fazendo um adendo, eu também vim descobrir essa semana, que quando você falou ali de material especial, normalmente a gente mandava na tabela 19, né, de acordo com a autorização. E parece que agora a Bradesco teve uma situação aí que eles já vêm autorizando com o código 00 na frente. E aí, por conta disso, você tem que mudar para a tabela domínio 00. Então, isso é só um adendo aí, porque pode ser que você tenha glosa por tabela domínio incorreta. E aí eu também vim descobrir essa semana, né, porque estava cuidando de outras partes aí de cadastro, e aí acabei me deparando com essa situação. Eu queria perguntar para o Marcelo, assim, da experiência dele, e pegando aí as grandes operadoras, aquelas que ele de fato conseguiu ali imprimir um trabalho bem assertivo, né, e detectou ali um volume de glosa bem expressivo que foi importante, né, essa atuação dele aí, aonde ele conseguiu de fato, como você trouxe agora, né, corrigir na raiz do problema, né, para que de fato a gente não tivesse mais esse tipo de glosa em faturamentos posteriores. Ali eu trabalhei muito com o Bradesco ali, né? Eu trabalhei com muitas operadoras, mas o Bradesco, a gente pegou o Bradesco. O João acho que participou desse período aí, né?
Nós somos um dos primeiros hospitais que fizemos o XML entrar dentro do TASI, Richard. Tanto que quando a gente foi fazer uma reunião com o Bradesco lá no Rio de Janeiro, a gente foi parabenizado por isso, né? Porque a gente recebia, né, o XML e, e a gente verificou que o TASI conversava com o XML. Então a gente buscou isso, né? Automaticamente, como era tudo digital, o processo ele ficou muito mais rápido, né? E automaticamente a gente conseguiu ver aquele volume de glosa e sem perda, né? Porque antigamente a gente tinha, né? Era feito por planilhas, né? Então a gente tinha um volume lá que o próprio Bradesco mandava para nós lá uma planilha lá com valor de glosa e logo quando o TASI ele foi implementado lá, a gente teve isso. Então a gente teve uma diminuição muito grande, né? No valor de glosa, né? É, e itens, né, que a gente trabalhei também um pouco com a Mil, né? Então, a Mil, a gente tivemos lá, chegamos a receber, dentro de um período, né, de 100%, uma glosa de 100%, a gente recebia até 93%, né, de glosas ali, recebendo novamente, né? Então, ficando muito pouco, a gente também foi parabenizado por isso, né? Mas é tudo um processo, né? Que você precisa estar ali em conformidade junto com exatamente o que você precisa receber e o que você tem que cobrar. Legal. Marcelo, cara, aproveitando aqui mais uma perguntinha antes de eu começar a ler no chat aqui, mas tem um ponto, eu passei por algumas empresas já, e geralmente o setor de recurso de glosas ele é apartado, né, do setor comercial e apartado do setor faturamento, autorizações. Geralmente o setor faturamento, autorizações é vinculado à área operacional, recurso de glosas vinculado à área financeira e comercial vinculado à área comercial, que em alguns grupos são três diretorias diferentes ali. E aí, cara, a gente tem ali muitas vezes o recurso de glosas nessa queda de braço com as operadoras, de o item paga e não paga, paga e não paga, começa a passar orientação para que aquele item não seja mais cobrado, porque a operadora ela não paga isso. Sendo que não é o que está acordado comercial, e não deveria ser parado de cobrar ali. Então, eu queria que você passasse um pouco ali, cara, a sua visão dessa interação, aonde o comercial entra, aonde o recurso de glosa tem esse poder de decidir se cobra um item ou não, se é o comercial, se é o faturamento, como que isso funciona. Lembrando que quando a gente fala de glosa, gente, a gente olha muito a glosa externa, né? Acho que até a Rosângela colocou no chat ali, que é a glosa que é depois que eu mandei a conta para a operadora, tem ali uma parte que ela paga e uma parte que não. Isso é a glosa externa. Mas existe uma glosa interna que acontece antes de eu enviar o arquivo XML, que é nessa auditoria interna, que é quando você limpa a conta, deixa ela ali, e você já tira vários itens ali, que já é uma glosa que não é computada para mercado, mas deve ser computada para análise. E tem um terceiro ponto ainda, que tem itens contratuais que você ajusta e passa em auditoria interna, e quando você vai transmitir o arquivo XML, o item simplesmente ele não passa ali no portal dessa operadora, e ou você tira o item ou você não manda conta. E tem algumas coisas. Então existe ali algumas formas de glosas invisíveis ali, mas a minha pergunta aqui, Marcelo, o foco era o comercial, recurso de glosa, faturamento, quem decide o que pode cobrar e o que não pode cobrar, o que está certo e o que está errado. Ô, Richard, por uma coincidência, nesse tempo aí, né, que eu até falei que eu passei por 5 gerências, a gente teve vários gerentes diferentes, né? Para mim, a melhor área que a gente ficou vinculado foi ao comercial. Então, o meu gerente era o gerente comercial. O recurso de glosa mudou totalmente, assim, de uma hora para outra, né? Porque o comercial ele tem mais poder. Então, o que aconteceu, né? A gente tivemos uma glosa de um lote de uma operadora e a gente verificou que precisava receber aquilo. Então, a gente
falava com a operadora, não conseguia, até que o nosso gerente comercial ligou lá e falou, ó, a partir desse momento, se você não fizer o pagamento, porque está tudo correto, se você não fizer o pagamento, nós vamos parar de fazer atendimento para vocês, ou nós vamos cortar um atendimento por um determinado setor. Então, o recurso de glosa, ele começou a ter um pouquinho mais de autonomia quando a gente teve ali, né? Quando a gente teve outra gerência, que é uma gerência, que é a gerência de faturamento, o faturamento, na realidade, ele precisa faturar, né? Então, a gente acaba não interferindo muito, porque acaba indo... O que a gente consegue ali é tentar interagir, informar o que está tendo glosa, pedir para que seja feita a correção, né, dentro das áreas ali, como cadastro, e a conta, ela continua seguindo, né? Essa é uma interação que a gente não tem muita interação quando a gente está muito, né? Mas o recurso de glosa, ele precisa ter essa autonomia, ele precisa ter um líder, precisa ter um gerente que ele possa chegar ali e falar assim, ó, você não pode faturar esse tipo de conta, porque se você faturar, a glosa é total, parcial, ou a sua glosa é muito alta referente a essa conta, né? Então, essa é mais referente mais a essa autonomia que a gente tinha quando a gente estava dentro do departamento comercial. Isso era muito importante, né? Agora, essa conversa entre as áreas, ela é muito boa, né? Porque automaticamente a gente tinha ali a nossa gerência, então a gente conversava com todo mundo. Quando a gente falava em fazer uma reunião, todo mundo escutava um pouquinho ali e eles, em determinado tempo ali, eles acatavam alguma coisa ali, né? Ajudavam o recurso de glosas. Aqui, a Ana Paula colocou aqui, e a Mira também colocou, mais um comercial que não entende de faturamento é complicado. E aí, Marcelão, eu acho que aqui é importante, você contando isso, então, eu vi que o Oswaldo Cruz voltou às origens, porque a nossa época lá, o comercial era responsável pela auditoria, recurso de glosa e autorizações. A gente tinha uma filosofia que é o que você negociar com as operadoras, você vai ter que fazer funcionar, operacionalizar e receber, porque você Isso. que negociou. E aí, Amira, só para te passar aqui, o nosso comercial era composto por enfermeiros, auditores, por analistas e técnicos que sabiam de precificação, que sabiam de regra e que ajudavam a negociar as contas, inclusive na área de auditoria. Eu, por exemplo, eu era enfermeiro auditor e era coordenador da área comercial. Então a gente sabia assim dos nossos contratos, dos nossos acordos, e a gente que fazia isso, a gente que fazia as tabelas e a gente conseguia negociar e fazer isso rodar. E aí entraram outras administrações, teve algumas mudanças, né, Marcelo? É, Mas acho que em algum tempo eles resgataram isso, então, de que fosse vinculado ao comercial, né? E eu vou te é, falar que em todas as empresas que eu passei, essa era a única que esse ciclo era ligado ao comercial e foi a que melhor funcionou, tá? Acho que, Marcelo, acho que você trouxe um insight bom aí, cara. legal. Selma levantou a mão. Selma, boa noite. Oi, boa noite. Bom, Tudo bem. Eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte, na verdade, de recurso de glosa, mas é sobre aplicação. É, nós trabalhamos assim, eu faço análise atualmente de clínicas, sabe? Clínicas de especialidade. E a gente, assim, tem que ter muita responsabilidade, assim, da parte de operadora, quando você vai ter o contrato, né? Como vocês colocaram. Foi com muita dificuldade que eu consegui que eles amarrassem a parte contratual, né? Colocassem em contrato, que o nosso contrato era um contrato, assim, amplo. Tipo, para analisar uma dificuldade, porque você era baseado em, como é que fala? Interpretação. Então, cada um interpreta do seu jeito. É aquele contrato que a Anvisa coloca, né? Bom, enfim. E aí, dentro dessa situação, a empresa colocou
que só poderia ter para especialistas médicos que tivesse RQE, que fosse, hoje está numa briga muito grande, né? Mas ou que tivesse a documentação dizendo que ele era especialista. Tem uma clínica que a gente trabalha há meses. Quem assina a guia é um único médico de todos. Tipo assim, tem 100 atendimentos, 200 atendimentos, ele assina todos. Quem emite as solicitações de exames são outros. Médicos recém-formados, médicos com 3 meses de formado, atende especialidade. Ginecologia, cardiologia, neurologia, nem oftalmo eu peguei nenhum. Mas, assim, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho como pegar, eu não tenho prova, eu não tenho dado, porque as solicitações de alguns médicos são sempre, tipo assim, tem 2 médicos, ginecologia e cardiologia, sempre são eles que assinam, mas quem solicita os exames é sempre um outro médico. Se tivesse pelo menos o carimbo dele do lado, a gente pensaria, pô, estão trabalhando junto, o médico tá vendo. É angustiante pensar em qualidade quando você pega uma situação dessa. O que pode ser feito? Está no mudo, Marcelo. Para mim, assim, já é uma glosa, porque eu tenho uma guia assinada por um médico e uma solicitação por outro, né? Então, se a operadora for olhar isso aí a fundo, é glosa, né? Porque eu posso, Mas que desde glosa? primeiro que assim, são totalmente distintos, um que fez e o que solicitou. Eu posso até ter uma guia, uma solicitação externa, né? Então o cara foi lá, o cara precisa de uma ressonância lá, né? Mas Vamos lá. aqui, eu acho assim, Marcelo, né, e Selma até ajudando a responder aqui, tá? O que eu acho que a gente tem aqui, né? Lá na guia, Marcelo, existe, né, o médico solicitante e o médico executante, mas acho que Isso. não é essa a discussão. Eu acho que a discussão que está tendo aqui, Selma, talvez a melhor forma de resolver é você ter uma auditoria em loco, em que você tem que ajustar as coisas e conversar. Agora, existe um outro fator importante, né? O prestador, né, e a operadora de saúde, se ela habilitou este prestador, ele está entregando esse serviço adequado? A assistência está sendo prestada? Está sendo resolvida? Uma das formas que você tem é de você ir lá e habilitar esses médicos no seu credenciamento, né? Agora, você não quer habilitar esses demais médicos, você quer aceitar apenas o médico que tem a RQE, e esse cara deve ser o único médico que tem isso, por isso que ele está carimbando todos. Mas, assim, você tem o serviço prestado que ele sozinho ele não faria, você não pode pegar e descredenciar esse cara. Eu acho que tem que ter uma auditoria em loco, um bom senso, um acordo para poder habilitar esses demais profissionais. Porque é isso, né? Eles estão prestando serviço. Não tem como um único médico realizar esses 100 atendimentos, e se ele está carimbando todos, é porque deve ser o único que tem esse documento, né? Esse RQE, e está usando a equipe dele para pegar e apoiar. Existem duas formas: ou regularizar isso, se a sua operadora achar isso importante e habilitar esses outros caras, ou descredenciar o cara, só que você não vai ter aonde prestar esse serviço. Esse cara deve ser um prestador importante, né? Acho que é isso. Entendi. Obrigada. Bom, vamos Isso aí. lá. Gente, aqui, ó, tem um monte de pergunta. Deixa eu tentar ler, senão eu vou ficar fazendo um monte e eu não vou conseguir passar as perguntas que tem aqui. Então, a Rosângela colocou aqui a questão, muitas vezes, das glosas técnicas, contas limpas e sujas. O que a Rosângela disse aqui, e é verdade, Rosângela, que não é porque você tem um processo de auditoria interna, em que você faz uma negociação e aceita aquelas glosas técnicas ali e manda a conta limpa, que você não vai ter mais glosa lá nas operadoras. Você pode ter glosas administrativas ou algum outro motivo ali, por parametrizações que existem internas, preço diferente e algumas outras coisas. Então você pode ter
ter glosa assim mesmo após realizar a sua auditoria interna, né? Verdade. A Ana Paula... Principalmente, né, Richard, se eu tenho contratado uma auditoria, eu vou ter que ter uma glosa administrativa, porque a glosa de auditoria ela já foi resolvida. Se ela veio no seu demonstrativo e você tem ali, é fácil de você resolver, né? Isso. Aí o que a Natália manda aqui? Se vai ter algum material disponível dessa aula. Essa aula e todas as outras estão disponíveis a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem, uma playlist chamada Aulas do Aplicativo. Entrem e sigam o nosso canal, Enfermeiros do Bem. Rosângela mandou aqui, excelente aula, parabéns. Marcela, Letícia agradeceu. Obrigado. A mais nobre, infelizmente, muitos gestores ainda não têm essa visão de que recurso de glosa é a área mais nobre, não tem visão da importância do faturamento. Queria saber onde está ainda a margem de lucro. Vai no setor de recursos de glosas que você vai achar. Ótimo, alguns gestores acham que o processo de faturamento é muito fácil e não é, realmente não é. E Ana, né, além de alguns gestores achar que esse processo de faturamento é fácil, não é, eles acham que eles não fazem parte desse processo, eles fazem. Setor assistencial faz parte do processo de faturamento. Se ele errar, você não fatura a conta, autorizações, recepção, agendamento, suprimentos. Todas essas áreas fazem parte do processo de faturamento e cada um tem que ter a sua responsabilidade, fazer as suas atividades corretas, senão a gente não consegue faturar a conta. Então é importante esse comentário que você colocou. Rosângela colocou todos em comunicação com a operadora, comercial e recurso andam juntos. Recursos sem contrato em mãos não dá certo. É isso, gente. Tem que conhecer contrato. Tem que conhecer o contrato para a gente poder saber. Conhecer contrato e conhecer regras. Regras da tabela MB, regras da tabela CBHPM, regras de mercado, Brasíndice, Simpro. Eu tive recentemente um caso aí em uma das empresas que eu atuei, e a gente tinha um procedimento pacote bilateral realizado no mesmo dia. E aí estavam cobrando 170. Por que está cobrando 170? Porque a tabela CBHPM diz que quando é bilateral é 170. Mas eu não estou falando de honorário médico. Estou falando de um procedimento pacote em que eu tenho materiais inclusos, medicamentos, taxas, outras coisas, e que um pacote não segue regra da CBHPM. Ele segue regras de contrato que pode ter percentuais diferentes ou não para pacotes associados ou realizados dentro do mesmo dia. Mas não tem nada a ver com a regra lá da CBHPM. Então tem Verdade. algumas coisas que tem muitas dúvidas que a gente tem que deixar claro e tem que começar a explicar, né, para a gente poder ter aí um entendimento melhor das nossas coisas. Aqui a gente está falando um pouco, a Mira coloca das glosas invisíveis, que são aqueles itens que você pode cobrar e deixa de cobrar. É isso mesmo, né, Amira? A gente vai fazendo isso e tirando, e a hora que a gente olha, tem um monte de coisa que a gente nem fatura, a gente não enxerga essas glosas. A Ana Paula coloca que como enfermeira auditora, a gente entende regras e, consequentemente, faz toda essa diferença. Brenda parabeniza o Marcelo pela aula e Obrigado. pergunta: para as glosas invisíveis, em que, por exemplo, cobramos 1 miligrama quando devemos ter cobrado um frasco. Erro da regra miligramagem frasco, em que a operadora não reconhece o valor correto por não ter sido cobrado inicialmente. Qual seria a melhor abordagem? Nesse caso, Richard, muitas vezes a glosa vai acontecer, porque eu deveria ter cobrado com o valor, eu não consigo fazer um adicional, né? Muitas Não, vezes mas se não aqui acho que é consigo pior, pelo que eu estou entendendo, né? Porque a gente cobrou, era para ter cobrado um frasco e cobrou 1 miligrama. Então cobrou miligramas. menos. Como que a gente faz agora? Então, assim, quando você cobra Brenda mais, levantou a vem mão. glosa. Brenda, se quiser falar. Aliás, boa noite, Brenda, e obrigado por estar participando da nossa aula. Tudo Boa bem? noite, gente. Tudo bem? Parabéns, Marcela. Excelente aula. Obrigado. Tive o prazer de trabalhar com o Richard, né? Então, muito tempo ali, ele foi nosso mentor, ensinou a gente muitas coisas ali. E uma das coisas mais importantes que ele falava era sobre essas glosas invisíveis, né?
Na parte de oncologia, a gente vê muito erros de parametrizações em que, por exemplo, eu deveria ter cobrado um frasco de Tisabre, que é R$ 7.000. E aí, por regras, né, na tabela de unidade de medida, acabou indo a 22, que seria miligrama, né? E aí, nesse caso, eu cobrei R$ 7. E aí, acho que é uma glosa muito difícil, porque aí a operadora não reconhece o meu valor de 7.000, logo eu não consigo recursar, né? E aí eu queria saber, seu ponto de vista, qual a melhor abordagem? Acredito eu que seria só comercialmente, né? Ou talvez abrindo margem ali para um complementar, talvez. Talvez uma conta complementar seria o ideal, né? Mas desde que você tenha isso acordado, porque muitas vezes tem muita operadora que ela não tem esse trabalho de conta complementar, né? Então, quando você cobra mais, você ainda consegue ter ali a margem, né, de você poder fazer. Agora, quando você cobra menos, é bem difícil de das operadoras pagar mesmo. Algo, Marcelo, que eu sempre passo aqui e é super importante, gente. Quando a gente fala de auditoria, é a gente pegar e cobrar a conta correta com o que foi utilizado. Isso vale para mais e para menos, gente. Não é só porque você está cobrando mais e glosou. Às vezes, se você esqueceu de pegar e cobrar alguma coisa, ou teve algum erro de parametrização, alguma coisa, isso deve ser sim acionado via comercial, negociado, explicado. Então, por exemplo, pô, aqui é um item que você cobrou, né? Você deveria pegar e cobrar R$ 7.000, você foi lá e cobrou R$ 7. Imagina o prejuízo que esse prestador teve, e todo mundo sabe que o item não custa R$ 7. E esse item, todo mundo sabe que ele foi utilizado para esse paciente, ele está autorizado, porém teve um erro administrativo ali, em que você tem que tentar fazer um acordo comercial para que você mande essa conta complementar e você receba isso. Isso aí. João levantou a mão. Diga, João. Pegando esse seu gancho aí, o que a gente também fez um trabalho interessante, o Marcelo participou também na época, foi a estruturação do cadastro de materiais, né, de medicamentos, porque não era organizado. E aí sentamos com o pessoal de farmácia, conseguimos identificar somente os quimioterápicos, identificar o que é fracionado de fato e o que não é, e já fazer a conversão das unidades de medidas. Aí é onde a gente fala de corrigir o problema na raiz, né? E aí você vai ter uma cobrança fidedigna. Então, acho que também isso é importante aí para o pessoal que faz recurso de glosa, quando identificar, e lá na origem, às vezes o setor não está estruturado ali, depende de uma informação de cadastro, do próprio setor de farmácia, para que todo mundo tenha esse entendimento. Até mesmo do cadastro, até descobrir que isso era um problema, acabou tendo todo esse conflito, mas foi importante porque ficou com um aprendizado, né? É. Ótimo. E Bom, pessoal. Diga, eu vi Marcelo. só comentando, né? Existe, né? A conta complementar, ela existe, ela pode ser realizada, desde que você tenha um acordo. Se você tiver um acordo comercial, ela pode ser realizada, seja em qualquer momento. Porque uma conta complementar, aí você vai falar assim, vai ter perda de prazo pelo tempo de faturamento? Não. É um tempo que você, né, a operadora ela vai determinar ali, pode ter uma conta até de 6 meses atrás, desde que você tenha esse acordo de um comercial por uma conta complementar, ela pode acontecer. Ó, eu acho que a Rosângela fez um comentário aqui e é importante a gente passar isso. A gente está falando isso daqui, que a única forma da gente poder pegar e cobrar esse item é através de uma conta complementar. Por que que a gente está pegando e falando isso? Porque, igual a Rosângela disse, neste caso, não existiu glosa, então não tem o que você pegar e recursar, porque você foi lá e cobrou R$ 7, ele te pagou. Só que faltou você cobrar algumas coisas. Então, por isso que você tem que mandar uma outra conta complementar para que você possa receber isso, porque nesse caso ele não foi uma glosa, ele foi uma ausência de cobrança, ausência de faturamento, tá? Importante. E uma outra coisa importante também aqui, gente, quando a gente fala de prazo, e que talvez poucas pessoas saibam aqui, quando a gente fala de prazo de recurso de glosas, o que que a ANS diz, tá? Que o nosso prazo tem que ser o mesmo do prestador. Então, por exemplo, se ele tem 30 dias para te apresentar a glosa, você tem 30 dias para recorrer. Se ele tem 60 dias para apresentar a glosa,
você tem pela ANS 60 dias para recorrer. Muitas vezes a gente vê alguns prestadores em que eles demoram 45 dias para te mandar a glosa, e quando eles mandam, eles querem que você responda em 10 ou 15 dias. Isso não é o que está preconizado dentro da ANS. Os prazos têm que ser os mesmos para os dois lados, tá? Quem levantou a mão aqui? Raquel. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Boa noite, tudo sim. Richard, você acabou de comentar que não existiu glosa para esse detalhe, nessa questão. Mas se, Isso. exemplo, na AMIL, foi solicitada a miligrama e a frequência dessa miligrama é um código 22 e foi mandado como ml, existe uma divergência. Tem certeza que não é considerado glosa? Não, porque você só cobrou o valor de R$ 7. Você mandou uma cobrança de R$ 7 e ele te pagou os R$ 7. Não é que você cobrou Entendi. 7.000 e ele glosou. Você cobrou um Uhum, valor errado, entendeu? Você cobrou menor. Você só cobrou R$ 7 e ele te pagou. entendi. O que mais, pessoal? Vamos lá. Ronaldo mandou. E aí, Ronaldo, tudo bem, cara? Eu já tive o acordo onde foi acatado fazer contas complementares, mas precisa ser negociado com as operadoras, precisa mostrar evidência e tudo mais. É isso aí, cara. Assim, existe acordo para mandar complemento, existe acordo para mandar contas fora do prazo, tudo isso tem que ser negociado via comercial e entra muito aí o bom relacionamento entre prestador, operadora e as partes envolvidas aí. Mais perguntas, pessoal? Já chegamos às 8h30. Se quiserem levantar a mão para fazer a última, senão a gente já vai encerrar aqui. Marcelo, uma aula que teve bastante comentário, bastante interação. Queria Eu agradecer vi. você, cara, mais uma vez aí. Obrigado por essa aula. Quem levantou a mão foi a Rosângela. Rosângela, boa noite. Boa noite, Richard. Dá para me ouvir? Dá sim. Ah, eu queria só agradecer ao Marcelo, a você, Richard. A aula foi muito bacana. São pontos muito bons de se discutir e só mesmo para agradecer, certo? Legal. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, obrigado a todos, obrigado a participação. Sigam a nossa comunidade, sigam o nosso canal, teremos mais aulas aí. A próxima semana teremos uma aula muito interessante também sobre o cadastro e o impacto disso no nosso faturamento. Cadastro dessas regras, como que isso funciona. E acho que vai ser uma aula muito interessante aí para quem gosta de faturamento e para quem gosta de glosas também. Marcelo, mais uma vez obrigado, cara. Boa noite aí para você. Valeu por ter, Obrigado, por ter Richard. aceito o nosso convite aqui. Se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade, que daí eu vou passar as últimas mensagens e encerrar aqui. Obrigado, cara. Quero agradecer aí todo mundo que está aí junto com a gente, né? Obrigado por o pessoal ter compartilhado, pelas perguntas aí, sanar o que a gente puder estar ajudando aí, né? E a gente vai seguindo aí, né? Precisando, manda lá no chat, né? Manda lá, né, Richard, nos O nosso comentários lá que a grupão gente lá. a gente vai tentando é, falar alguma coisa lá para ver se orienta o pessoal. Obrigado pelo pessoal aí que deu parabéns, muito obrigado mesmo. E é isso aí. E agradeço você, Richard, pela oportunidade. Tomara, eu sempre penso, né? Quando o Richard me chamou, foi por uma coincidência muito grande, né? O Richard, tive uma oportunidade de ter trabalhado com uma pessoa, né? E ela recebeu uma promoção e ela me agradeceu por isso, né? Eu fui fazer um comentário com ela e ela me agradeceu. Pô, muito obrigado, você faz parte desse processo e tal, né? E ela era minha assistente na época, né? Aí eu falei, meu, eu preciso passar meu conhecimento para alguém, né? Não posso ficar com isso para mim, porque isso aqui tem que ser compartilhado, né? Então é isso aí. Eu acho que hoje a gente conseguiu compartilhar mais um pouquinho, né, Ish? Isso, Marcelo, a intenção é essa. É a gente espalhar conhecimento aí, compartilhar, trocar ideia. Conhecimento é algo que a gente nunca perde, né? E, pessoal, as nossas redes sociais estão aí no chat, o nosso canal do YouTube, link para cima para as próximas aulas, o link do nosso aplicativo na Play Store, o link do nosso grupo de
WhatsApp, sigam as nossas redes sociais. Até a nossa próxima aula. Obrigado a todos e boa noite, pessoal. Valeu!